Olá a todos. Hoje estamos no nosso último mini curso, né? Hoje sobre vídeo, sobre animação. Queria agradecer de novo a vocês que participaram, a comissão organizadora pela oportunidade. Quem nos acompanhou nesses 3 mini cursos, eu não sei se a maioria assistiu todos, assistiu uma parte, mas nos anteriores eu sempre tenho aberto, né, os mini cursos e venho falando de como nós trabalhamos, falei sobre o nosso fluxo de trabalho, desde a ideia, elaboração do resumo, a nossa revisão, e depois os meninos falaram sobre a divulgação desse conteúdo uma vez, elaborado, organizado na forma de cards e time-lapse. E hoje Fabrício vai falar sobre os vídeos. Eu também dei algumas dicas para organizar o conteúdo, né? Questão de ser claro, de ser conciso, frases curtas. Então, tem várias dicas que eu coloquei especialmente no dia das time-lapses, não é? E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o nosso histórico, né? Quando nós começamos, né? Eu não sei se a maior parte também aqui nos segue no Instagram. Então, mais uma vez, @, _lafem_wesc. Então, eu vou colocar aqui, vou falar um pouco do nosso histórico, dessa nossa ação. Como eu falei, para quem não estava, mas só relembrando, é breve, essa ação, ela começou, essa ação de educação e saúde, né? O Lafem, ele tem hoje 2 frentes de trabalho. A gente participa do diagnóstico molecular, da detecção, na realidade, detecção molecular do novo coronavírus, e a gente tem essa frente de educação e saúde. Então, eu vou falar para vocês um pouco de quando começou, os principais temas que nós já abordamos. Como eu falei, essa ação, ela surgiu quando a gente viu a necessidade, né, de divulgar conhecimento, né, científico, de organizar muita informação sendo liberada nas mídias sociais, nos WhatsApp, televisão, etc. Uma população ávida por informação, acessando muitas vezes conteúdos científicos, podendo interpretar erroneamente algumas informações e muita fake news também. Então, nós vimos que era um momento importante, né, de começarmos a divulgar informações com embasamento científico, né, com cuidado, com um olhar realmente cuidadoso de informar de forma simples, mas como eu coloquei no penúltimo, último slide das time-lapses, quando eu falei um pouco, ser simples não significa não ter conteúdo, né? Então, informar corretamente de forma simples. Então, hoje eu vou mostrar um pouco do nosso histórico. Vou projetar aqui rapidamente para discutir com vocês e depois Fabrício, né, ele vai fazer o mini curso, né, mostrar para vocês como ele faz as animações. Então, o tema do nosso mini curso de hoje é criação de vídeos educativos em animação para as mídias sociais. Então, como eu falei para vocês, ou vocês já devem ter visto, quem já fez, né, fez a inscrição, está aqui. Ele vai ser, quem vai mostrar como esses vídeos eles são produzidos é Fabrício Barbosa. Eu já tive a oportunidade também de elogiar, Fabrício é um artista, né, uma habilidade que a gente não conhecia e que a gente só conheceu agora nesse período, né, onde a gente teve, como eu já falei também, a gente teve que se reinventar, né? E muita coisa que a gente achava que não podia fazer, a gente teve que se apropriar de novas ferramentas e outras coisas que a gente não sabia que a gente poderia fazer, a gente tá fazendo agora. Então, o Fabrício, ele foi meu aluno de iniciação científica, e hoje ele mestrando, né, meu aluno de mestrado, do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da UESC. Então, como eu falei para vocês, eu vou falar um pouco do nosso histórico, tá? Dessa ação de educação em saúde, utilizando as mídias sociais.
Então, nós fizemos a nossa primeira publicação lá no início, em março, logo depois que a gente parou, né? Assim, parou entre aspas, a universidade não parou, a universidade brasileira, a universidade no mundo como um todo, né? Efervescente, várias coisas acontecendo, várias pesquisas, mas quando nós paramos, ficar em casa recolhidos, né? Trabalhando de home office. Então, essa ação ela começou lá no início, já no final de março, como eu falei, com essa necessidade que a gente viu de produzir material, de organizar, na realidade, material com informações corretas, né, que fossem úteis e que fossem acessíveis também ao público geral. Essa foi a nossa primeira publicação, né, coronavírus, o que sabemos sobre a Covid-19? Então, foi uma das dicas também, usar perguntas é importante quando a gente vai elaborar material para divulgação nas mídias sociais. Então, foi bem no começo, o que sabemos sobre a Covid-19? Então, o que é a Covid-19, como é transmitida, né? Como o vírus é transmitido, quais os sintomas, como se prevenir. Né? Lógico, se a gente fosse fazer hoje, a gente já colocaria outras coisas, né? Como eu falei também no segundo dia, a gente está divulgando à medida que a ciência, que as pesquisas estão sendo realizadas. Então, a gente pode também atualizando os nossos posts, as nossas publicações, porque todos os dias novas coisas, né, estão sendo divulgadas. Então, a nossa primeira publicação foi lá em 28 de março. E, como eu falei, nós escolhemos o Instagram para poder divulgar. Lógico que nós divulgamos também no Facebook, nós usamos também o WhatsApp, mas o nosso canal oficial é no Instagram. O Face e o WhatsApp, nós compartilhamos nos nossos pessoais, né? E os colegas, as pessoas também utilizam para divulgar. Eu já mostrei também, mas para quem não conhece, quem está assistindo esse curso pela primeira vez, não viu a minha primeira apresentação, essa é a nossa equipe, uma equipe que eu tenho um orgulho imenso de fazer parte, pessoas extremamente competentes, dedicadas, e como eu falei, que viram que tinham várias outras habilidades que estavam lá adormecidas, né? E nesse momento tiveram tempo e oportunidade de utilizar. Aqui a gente tem, Daniel, que eu já apresentei também, mas eu não sei se todos assistiram. Daniel não custa apresentar de novo. Daniel Fraga e Raíssa são alunos do 4º ano da medicina, da UESC. Luiz, Pérola, Léo, alunos da biomedicina. O mais recentemente integrados também da biomedicina, a gente tem Beatriz, Sena, Vitor, Silva, e a gente tem aqui também Ranieri, que é a principal voz do laboratório, nas narrações, nos vídeos. Raíssa também faz algumas vezes. E a gente tem aqui Fabrício, que é biomédico também, Cariton, Thaís, que é enfermeira, os 3 do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, e o professor Lauro Juliano, que eu não sei se também vocês conhecem, ele trabalha com vírus também há muito tempo, assim como nós sempre trabalhamos com vírus humano, mas vírus mais relacionado à transmissão vertical, à saúde da mulher, né? E vírus de transmissão vertical ou transmissão sexual, e não com vírus de transmissão respiratória. Bom, como eu falei também, já uma das coisas que nos impulsionou a começar essa ação foi a quantidade de fake news que era divulgado. Muitas informações, né? Então, você recebe no WhatsApp, alguém comenta com você. Então, nós criamos uma série, né? Isso não é novo, né? Tem essa questão de fake, mas por conta da Covid, o número de informações, a avidez das pessoas por informação e por compartilhar aquilo que achavam que podia ser importante, muitas vezes atrapalhando, né? E prejudicando as pessoas, nos fez pensar na elaboração dessa série, né? É fake. Então, a gente tem que bebidas quentes matam coronavírus, fake.
Vacina da gripe aumenta a chance de adoecer por coronavírus? Fake. Então, e a gente tentou também não colocar só fake na intenção também de propagar o que é correto, né? Então, por isso que a gente fez essa sessão, essa sessão fato ou fake. E nós também colocamos enquetes, né? Antes da liberação do conteúdo, a gente colocou enquete para a pessoa dizer se era verdade ou não. Foi bem interessante esse trabalhar com fatos e fakes. E sim, e outra coisa importante, a maior parte desses fakes que nós colocamos eram fakes que circulavam também na nossa região. É lógico que o mundo inteiro, mas eram fakes que estavam circulando muito na nossa região. Então, a gente tentou priorizar aqueles assuntos que estavam aqui no nosso meio. Até o momento, a gente tem 82 publicações desde março, sendo que 65, mais ou menos 65% delas foram produzidas por nós. Ou são cards ou vídeos que foi produzido pela equipe naquele fluxo de trabalho que eu falei para vocês. A gente lia alguma coisa, recebia um material, a mãe falava uma coisa, o irmão, então aquilo vinha a gente assistia no jornal, então vinha um alerta, vamos pesquisar, vamos estudar isso, né? Vamos ver se tem fundamentação, vamos procurar os artigos. Então, 65% dessas publicações em torno foi, como eu já falei, produzido por nós. O restante foi repost ou outros materiais ligados ao tema, né? Da Fiocruz, do Ministério da Saúde, posts que a gente achou legal e resolveu repostar, e também temas das nossas reuniões. Além dessa ação, a gente tem uma reunião também semanal, onde a gente discute artigos científicos ligados a vírus humano. Mas, pelo momento, que a gente tem mais discutido realmente é SARS-CoV-2 e Covid-19. Esse aqui é o nosso último card, não sei se vocês viram, tem sido muito falado, né, a vacina tríplice viral é a Covid-19, como tem sido falado também da BCG, que a ideia aqui não é impedir a infecção, mas sim, o que os estudos têm mostrado é que, isso ainda é uma hipótese, né, que a vacina poderia proteger contra formas graves da Covid-19. Então, a gente deixa também essa mensagem no final, que seria para proteger contra formas graves, e não é contra a infecção. Uma coisa que eu falei também nas dicas, a gente não pode dar falsas esperanças, né? Então, a gente tem que trazer o que a literatura traz, as evidências atuais, as comprovações que a gente tem, sem dar falsas esperanças. Esses são alguns temas que a gente tratou, que vocês devem ter visto. Então, a gente tem aqui máscaras de proteção, quais são os cuidados, vacinas, como funcionam e por que são tão importantes, né? Um momento importante que a gente está vivendo em relação às vacinas. Aqui, Covid-19 e vitamina D, o que sabemos a respeito? Vitamina D foi muito comentada, animais de estimação, a vacinação de BCG também, protegendo, né, contra as formas graves da doença. A pessoa que mora comigo está com suspeita ou foi diagnosticada, e agora? O que fazer? Então, a gente tem usado bastante das perguntas, que foi uma das dicas, né, que eu coloquei de acordo também com essas dicas estão de acordo com aquele manual de divulgação científica que eu coloquei lá na referência do segundo dia, das time-lapses. Aqui nós temos também vários outros assuntos. Então, há alguma relação entre o hormônio irisina e a Covid-19? Uso de radiação UV, ultravioleta, na pandemia de SARS-CoV-2. Covid-19, alterações do olfato e paladar. O que sabemos a respeito? Covid-19, obesidade também. O que sabemos a respeito? Os sintomas da Covid-19 podem persistir por mais de 2 semanas? Então, as pessoas podem se perguntar, né? A gente se pergunta, as pessoas não se perguntam. Então, o uso das perguntas, elas é uma estratégia muito importante. Aqui, vocês veem que aqui a gente tem um modelo de card, não é? E a gente tenta mudar aqui as cores
para diversificar, para chamar a atenção, para a pessoa notar que é outro conteúdo, não é o mesmo. Se a gente pensou em usar o mesmo, mas se usasse o mesmo, se a pessoa não lê, só olha, ela pode pensar que é o mesmo assunto. Então, a gente tenta mudar as cores para chamar a atenção e para mostrar que é uma nova postagem. Outra coisa também, recentemente, a gente teve um workshop interno, laboratório, e Fabrício, ele criou outro modelo. Então, a gente tem usado, quem acompanha deve ter notado, a gente foi criado um novo modelo. Esse modelo, ó, vocês veem, são dois cards diferentes, em que se tentou dar, como os assuntos, eles se complementam, eles são contínuos, dessa noção também de continuidade, né, à medida que você vai passando os cards. Então, Fabrício montou esses dois, aí Raíssa tem utilizado. Raíssa e Fabrício são as pessoas que estão mais envolvidas na elaboração desses cards, foram os dois que deram, né, um mini curso sobre a elaboração de cards. Esses, ó, como vocês podem ver, ficou bem legal. São dois, vão sair como dois diferentes lá no Instagram, mas quando você passa, eles se juntam, né, formam uma figura só. Aqui também, seguindo essa mesma linha de continuidade, né, e não de quebra, porque não está quebrando, está continuando um assunto. Como eu falei também, sempre no final, colocar as fontes que nós utilizamos, e aqui a gente tem a equipe com o papel de todos, e eu também já destaquei isso bem. A gente tem, pessoas aqui na organização do conteúdo, na edição, na revisão final, e a equipe que faz a revisão geral, como também eu já falei. Então, você pode se encaixar de diferentes formas. Por exemplo, eu posso gostar de administrar a página. Então, sou eu que vou colocar o conteúdo, vou colocar nos stories, vou comentar, vou criar um textinho criativo. Ah, não, eu gosto de ler os artigos e organizar o conteúdo. Eu gosto de fazer os cards. Então, dentro da equipe, você se encaixa também aonde você tem mais afinidade, ou então você vai aonde você quer aprender também, que isso é muito legal. Bom, então, como vocês perceberam, desculpe, a maior parte do nosso conteúdo está na forma de cards, é a nossa principal forma, né, de apresentação até agora. O nosso number one, o maior número de curtidas, foi Covid-19 e o uso da ivermectina. A ivermectina foi extensamente comentada, nós fizemos esse material logo no início, e foi a nossa postagem mais comentada em relação aos cards. E além dos cards, nós temos os vídeos, a animação, que é o que o Fabrício vai falar hoje, e as time-lapses. Quando a gente compara a interação da animação dos vídeos com os cards, os vídeos, eles têm um maior acesso e maior interação, bem mais do que os cards, né? Esses são alguns extremamente, muito comentados, muito compartilhados, muitos downloads, a gente tem alguns aqui, os exemplos. A gente tem essa linha que é o Lafem Explica em um Minuto, que é explicar rapidamente, de forma simples, para as pessoas, tem muita informação, então não vão ficar ouvindo um vídeo de 5, de 10 minutos, então aqui a gente explicou como as vacinas funcionam, como os produtos químicos matam vírus e bactérias. A gente tem um vídeo aqui também de ensaios clínicos, o que são e por que são tão importantes. E esse também da Time Labs, que o Luiz mostrou para vocês, quem fez um mini curso, que é uma outra forma também extremamente interessante e dinâmica, né, de você observar que vocês podem adaptar para diferentes conteúdos. E agora, eu vou deixar vocês com o Fabrício, e vocês vão ver como são preparados os vídeos. Aproveitem a oportunidade, vejam como fazer, e participem também, né, em diferentes áreas, façam também, né, se apropriem dessas ferramentas, né, e usem-as para divulgar também, né, o trabalho que vocês fazem. É isso, desejo um bom minicurso, agradeço mais uma vez a vocês pela participação e à comissão, e parabéns
ao evento, aos organizadores, pelo sucesso do evento. Oi, gente. Meu nome é Fabrício, sou biomédico. Atualmente sou discente de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UESC, atuando também no Grupo de Divulgação Científica do Laboratório de Farmacogenômica e Epidemiologia Molecular da UESC, principalmente na produção e edição de vídeos e cards informativos para divulgação no Instagram do grupo. A partir desse momento, eu vou mostrar um pouco para vocês como ocorre o processo de criação de animações, desde a elaboração do roteiro até a finalização do vídeo. A ideia desse mini curso é trazer o método acessível e descomplicado de produção dessas animações. Então, por isso, eu vou mostrar para vocês como utilizar os programas simples. Alguns deles vocês devem ter até aí no seu computador instalados. Na produção dessas animações, vocês vão ver que é possível sim produzir essas animações com os recursos que estão acessíveis aí no seu computador. Esses programas são principalmente PowerPoint, para mim eu chamo de coração, né, das animações do LaFem, porque a maioria dos elementos, vocês vão perceber depois, que entram nas nossas animações, eles são criados ou montados ou editados dentro do PowerPoint. E eu utilizo esse PowerPoint tanto para montar cenário, ou para montar elementos que aparecem, figuras, ou personagens, ou outros elementos, demais elementos, né, que aparecem durante essas animações. Eu utilizo o PowerPoint, eu vou mostrar para vocês o quanto ele é importante, né, nessas animações, nessa produção dessas animações. Um outro programa muito importante que vocês devem ter instalado no seu computador, talvez vocês até nem saibam, mas ele é um programa gratuito do Windows, caso vocês não tenham, vocês podem instalar. Se não me engano, ele está presente a partir da versão 8 do Windows, ou da versão 10, eu não tenho certeza. Mas provavelmente a maioria de vocês devem ter ele instalado aí no computador. Se não tiver, vocês podem baixar na loja do Windows mesmo, porque ele é gratuito. E eu utilizo o Paint 3D na modelagem 3D de elementos que eu queira incluir na minha animação. E também para buscar modelos em 3D já prontos, que são gratuitos, disponibilizados nesse programa. E eu vou mostrar para vocês também o quanto a gente pode utilizar e explorar bastante desse programa na produção dessas animações. Não é imprescindível, né, na produção desse tipo de vídeo, mas é extremamente recomendado. Vocês vão perceber que ele dá uma liberdade muito maior de você produzir conteúdos para inserir na sua animação. O terceiro programa que eu indico a vocês é o Wondershare Filmora, que é um editor de vídeo. Ele é um editor de vídeo pago. Não é muito caro, né? Mas não recomendo vocês pagarem antes de testar e saber se você vai conseguir manusear bem o programa, se ele atende bem às suas necessidades, o tipo de animação que você vai produzir. Mas eu super recomendo o programa, então eu recomendo que vocês baixem o programa, utilizem a versão, ele tem uma versão gratuita de teste. Você utiliza essa versão de teste e você vai ter uma ideia, você consegue utilizar todas as ferramentas que estão presentes no programa, nessa versão. E a única diferença é que na hora de exportar o seu vídeo, você vai exportar um vídeo com a marca d'água. Então, o vídeo praticamente não utilizável. Você poderia até postar, mas ele vai atrapalhar bastante no entendimento do seu conteúdo. Então, eu recomendo que vocês, caso queiram utilizar o Wondershare Filmora, vocês baixarem essa versão de teste e ver se você atende bem a seus requisitos, né, às suas necessidades. E caso vocês não queiram, ou caso você tenha outros editores de vídeo no seu computador, você pode utilizar também e utilizar os recursos que tem presente nesse editor. Vocês vão perceber que eu utilizo bastante os recursos presentes dentro do Wondershare Filmora, mas outros programas também têm recursos parecidos, ou recursos diferentes, ou recursos iguais até. E vocês podem utilizar a partir do momento lá a depender da sua criatividade, vocês podem utilizar esses recursos na produção desse vídeo, ou vocês podem substituir também. Eu vou mostrar para vocês também que existem outras formas de colocar certo tipo de transição, certo tipo de entrada de imagem, sem utilizar o editor de vídeo. Mas o editor de vídeo final, para você montar o vídeo no fim, né, no final, você finalizar o seu vídeo, ele é muito importante. Então eu recomendo que vocês tenham um editor de vídeo da sua preferência.
Eu utilizo o Undershare Filmora, eu gosto muito dele. Recomendo vocês a testarem, né, esse programa e avaliar se vocês têm, se é necessário ou não adquirir esse editor. O terceiro programa que eu utilizo é o Format Factory. Ele não é imprescindível, ele não participa do processo de criação da sua edição. Ele é um conversor de arquivo, mas eu recomendo fortemente que vocês baixem o Format Factory ou o conversor de arquivo de sua preferência, porque vocês vão ver que os vídeos que são produzidos, eles saem com um tamanho de vídeo, né, um tamanho de armazenamento muito alto. E você tendo um conversor de uma boa qualidade, eu recomendo o Format Factory, né, a gente consegue converter esse arquivo de vídeo e diminuir em até 5, 6, 7 vezes o tamanho do arquivo sem diminuir a qualidade. Eu vou mostrar para vocês também lá no final, vocês vão perceber que então esse arquivo é muito importante, principalmente se você, a depender da plataforma que você queira exportar esse vídeo. Às vezes a plataforma ela tem um limite, tipo o WhatsApp mesmo, ele tem um limite de tamanho de arquivo, o Instagram, ou seja lá onde você queira publicar os seus vídeos, eu recomendo que vocês tenham um conversor de arquivo para fazer essa redução. O primeiro passo antes de você começar a produzir a animação em si, é claro, depois de você definir o tema, né, você começar a produzir o seu roteiro. Tem algumas dicas que eu vou passar para vocês aqui, dentro dessa produção do roteiro, que são muito importantes para você conseguir passar a sua informação da maneira mais eficaz possível ao seu público. Eu sugiro a vocês, quando vocês forem produzir o roteiro, né, como vocês estão vendo aí na sua tela, produzir uma pequena sinopse ou um resumo, né, do seu vídeo, para você já ter uma ideia, ou até se você faz parte de um grupo de divulgação, um grupo de pesquisa, né, grupo que você faz parte, ter uma ideia, uma pessoa que for revisar o seu roteiro, ela já tem uma ideia do que o seu vídeo vai falar, e já tem uma ideia, ou talvez ela percebe ali já que você não colocou uma coisa, ela pode ter uma ideia e já acrescentar ou te apresentar e tal. Então você já consegue montar na sua cabeça mais ou menos o corpo do seu vídeo, ou como o seu vídeo vai ficar no final. Eu sugiro vocês colocarem na sua introdução, né, o objetivo desse vídeo. Nesse caso, eu criei uma doença totalmente fictícia, e qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, né? Costumo sempre falar. Eu criei uma doença fictícia chamada de esquiose, uma doença que vai atingir os estudantes na Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu vou mostrar para vocês no corpo do roteiro. Aí vocês colocam nesse objetivo qual o público-alvo do seu vídeo. Isso é muito importante, eu coloquei até aqui em verde, né? O objetivo do vídeo será apresentar, talvez, aos profissionais de saúde, ou aos biomédicos, ou aos enfermeiros, aos médicos, seja lá para quem você esteja produzindo o seu vídeo. Nesse caso, meu vídeo é apresentar ao público em geral. Isso é muito importante, você determinar já o seu público no início do seu roteiro, para você já ter uma ideia de qual a linguagem que você vai utilizar, qual o tamanho desse vídeo, qual a quantidade de informações que você vai inserir nesse vídeo. Por exemplo, se eu estivesse produzindo um vídeo para biomédicos, eu saberia que eu poderia colocar assuntos relacionados à profissão e você não iria demorar para cansar, né, esse público, porque as pessoas estariam interessadas, são pessoas que são da área, estariam interessadas. Para um público geral, as pessoas em geral, você tem que saber, ter mais ou menos uma ideia do que as pessoas, que vai conseguir prender as pessoas e fazer a pessoa assistir o seu vídeo até o final, a linguagem que você vai utilizar, se você vai utilizar muitos termos técnicos, se você vai colocar mais uns trocadilhos, colocar umas brincadeirinhas, ou utilizar termos mais coloquiais que essas pessoas utilizam no seu dia a dia. Então é muito importante você determinar o seu público-alvo já nesse roteiro, né? Você já ter uma ideia de que antes de você começar a produzir o seu roteiro, você já tem uma ideia do público que você quer atingir com o seu vídeo. Eu acho importante também colocar o tempo que você vai colocar, que esse vídeo vai transcorrer. E junto eu coloquei aqui, por exemplo, que o vídeo consistirá em um material rápido, com 45 segundos, a ser divulgado no YouTube. Eu coloquei uma plataforma aqui. E é muito importante você já colocar onde o seu vídeo vai ser divulgado e a forma que o tempo que o seu vídeo vai levar. Porque você acaba determinando isso já no início, você já tem uma ideia do tempo que o seu vídeo pode ter, ou o tamanho que o seu vídeo pode ter, a resolução, a orientação do
do vídeo, se ele vai ser em paisagem, se ele vai ser em retrato, se ele vai ter... se ele vai ser um vídeo maior, se vai ser menor, se vai ser em 4x3, 16x9. De acordo com a plataforma que você vai divulgar esse vídeo, você já tem uma ideia. E até o tempo, se vocês já tiverem uma ideia mais ou menos, colocar, vai ser um vídeo rápido, vai ser até 3 minutos. É muito importante também porque enquanto você estiver produzindo, né, desenvolvendo o roteiro, você já vai ter uma ideia do quanto de informação que você pode colocar dentro do seu roteiro para você não extrapolar. Por exemplo, eu já determinei que meu vídeo teria 45 segundos, então eu não poderia escrever, sei lá, 3 páginas de roteiro, porque não daria para falar isso em 45 segundos, talvez até daria, mas falaria correndo e ninguém ia conseguir nem entender o que você estaria falando no seu vídeo, né? A gente já fala mais um pouco de como esse vídeo vai ser passado, né, para a população. No caso do nosso vídeo, ele é um vídeo que vai ser composto pela voz de um narrador e o auxílio de ilustrações gráficas, né, que são as animações, para facilitar o entendimento. Então a gente já dá uma ideia de como vai ser o corpo da sua animação. E a presença de legenda por questões de acessibilidade. Tipo, nós no LaFem a gente estabeleceu que os vídeos vão sempre ser colocados com legendas para melhorar a acessibilidade de pessoas os deficientes auditivos e até pessoas também que, como a gente utiliza às vezes termos técnicos e tal, fala rápido às vezes, acaba melhorando também o entendimento se a pessoa tem uma legenda ali embaixo para acompanhar. Mas isso depende bastante do tipo de vídeo que você vai produzir e do público que você está querendo atingir. Como o nosso público é geral, a gente não tem uma ideia das pessoas onde esse vídeo vai chegar. Então a gente quer, como se tratando de divulgação científica, né, divulgação em saúde, educação em saúde, a gente tenta fazer com que o máximo de pessoas possível consiga ter acesso àquela informação que a gente está tentando passar. Então eu recomendo fortemente que vocês utilizem também a legenda, dependendo, né, do seu público, claro, mas quando se puder, ou fazer o máximo possível para colocar uma legenda. Nós temos até o desejo de, em algum momento, colocar alguém interpretando em Libras, né? Mas é lá pra frente, mas a gente tem esse interesse também. Acho muito importante a gente, em termos de divulgação científica, você tentar atingir o máximo possível de pessoas com aquela sua informação. E a legenda ou outros tipos de formas de acessibilidade é uma forma muito interessante de se atingir esse objetivo. Então, no corpo do roteiro, eu faço de uma forma como se fosse aqueles livros de narrativos, né? Aqueles travessão, indicando que é a fala do narrador, até para quando a pessoa for narrar, ela ter uma ideia do que é para ela falar e o que ela não é para falar. Às vezes você tenta colocar uma informação ali entre um texto e outro, tal, colocar uma coisa em vermelho, lê alto, aumenta o tom de voz, alguma coisa se vocês queiram colocar. Então o travessão e você colocar em negrito, como eu coloco aqui no meu roteiro, é uma forma muito interessante de você indicar ao seu narrador qual as sentenças, né, que ele deve narrar e quais ele não deve narrar. E esse tipo de recurso também é interessante porque indica para o seu narrador qual o momento de pausa, né, qual o texto que ele tem que narrar de forma mais direta, né, mais reta, assim, mais linear. E quais momentos ele pode dar uma parada, pode dar uma pausa, que às vezes a gente consegue até cortar. Se ele ficar 10 segundos parado de uma narração para outra, a gente pode, na hora da edição, cortar e não vai ter grandes problemas nesses momentos. Então, eu aconselho vocês a fazerem o seu relatório, organizar o seu relatório dessa forma. Eu vou ler aqui de uma maneira bem direta para vocês devem estar conseguindo ler também, podem acompanhar. Eu vou dar uma lida mais ou menos da forma de que o narrador leria esse texto direto. Uma coisa que eu recomendo vocês a fazer, né, quando vocês forem produzir o vídeo, algumas pessoas preferem produzir a animação e depois o narrador, né, com o apoio da animação, ele vai olhando e vai acompanhando pela leitura, né, e vai narrando, vendo a animação. Eu não aconselho vocês a fazer isso porque eu acho preferível você ter uma animação de uma forma mais linear, uma forma mais direta, uma conversa mesmo do seu narrador com o público. Você tem que estabelecer esse vínculo, né, de quase amizade do seu narrador com o público que vai estar assistindo o seu vídeo.
Então eu aconselho você, o narrador primeiro, né, pegar esse texto, ler de forma direta mesmo, da forma que ele achar melhor, até para ele se sentir mais confortável e tal, não ficar preso a nada. Ler o texto da maneira dele, no tempo dele e tal, ler da forma que ele achar melhor, e depois, depois da narração, que você começa a produzir a sua animação. Eu vou ler vou ler esse texto de uma maneira direta, mais ou menos como o narrador leria, e vocês vão ver que isso fica de forma bem linear, sem precisar sem utilizar uma animação, né, se colocasse a animação primeiro para depois eu narrar, eu ficaria preso àquela animação e acabaria tendo uns momentos que às vezes eu queria falar mais rápido, mas devido à animação eu dou uma parada e tal, acaba até dificultando para o narrador no momento que ele for ler. Então eu vou dar uma lida rápida, né, nesse roteiro. O esquiose. O que é e como saber se tenho? A esquiose é uma doença que acomete os estudantes da Universidade Estadual de Santa Cruz, no sul da Bahia. Os sintomas costumam ser observados já no primeiro semestre e consistem basicamente em irritação, crise de ansiedade, vontade de chorar a qualquer momento e sensação de que é um burro. Em casos mais graves, é comum que ocorra vontade de furar o pneu do professor, medo de que ele apareça a qualquer momento pedindo um relatório e outros pensamentos estranhos. Se você apresenta 2 ou mais desses sintomas, você pode estar sendo acometido por essa doença. Alguns relatos apontam que rebolar no inferninho pode amenizar os sintomas. Aviso: essa é uma doença totalmente fictícia. Qualquer sintoma, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Vocês viram que o texto ele fica de forma bem fluida, né? O narrador ele consegue conversar como se ele estivesse falando mesmo com o seu público, né, naquele momento. Então, esse é o conselho que eu dou com relação à narração. No momento de narrar o vídeo, tem algumas dicas também que são muito importantes para quem pretende fazer esses vídeos com o auxílio de um narrador. Esse vídeo você pode fazer essa narração, você pode gravar no computador, você pode narrar no microfone ou utilizar um celular. Só que tem alguns cuidados que você tem que tomar para evitar que ocorram ruídos ou que as informações que você está passando não tenha nenhuma... Elas ficam bem audíveis, né? E bem claras para quem estiver assistindo o seu vídeo. A principal delas é você procurar um lugar que não tenha ruídos. Claro, né? E um momento também, se você, um lugar na sua casa que é difícil, né, você tá sempre barulhento e tal, escolhe um horário que tenha menos ruído. Por exemplo, o horário da noite, que geralmente é o horário que as pessoas estão dormindo, então é o melhor horário para você narrar esses vídeos. Algumas pessoas falam que entra dentro do guarda-roupa e narra. Pode ser também, é um local que também vai estar silencioso. Outra dica importante é você não falar diretamente muito próximo, pegar o seu aparelho celular e falar muito próximo aqui do microfone, tanto o microfone quanto o seu celular. Você não aproxima muito da boca, porque quando a gente fala, a gente emite ar. E quando você emite esse ar, você acaba soprando o microfone e acaba causando um ruído de fundo, ficar um barulho bem estranho. E que até na edição, talvez, se você... Para quem tem mais... quem tem uma boa... consegue editar áudio, né? É difícil até para essas pessoas, dependendo do tipo de ruído que tiver no seu áudio. Então, o conselho que eu dou é vocês afastarem o máximo possível o microfone ou o seu celular da boca, para evitar que você fique soprando e a sua narração vai ser um sucesso. Ok, nosso roteiro está pronto. E agora nós precisamos encontrar as melhores maneiras de representar, de forma gráfica, né, o que o nosso roteiro está falando. Vamos aqui na primeira frase, que ela diz: a esquiose é uma doença que acomete estudantes da Universidade Estadual de Santa Cruz, no sul da Bahia. Existiriam várias formas de a gente tentar representar o que esse trecho está falando. Poderíamos, por exemplo, colocar estudantes em uma sala de aula e começar a dissertar sobre esse estudante dentro dessa sala de aula. Poderíamos também, como ele fala em sul da Bahia, começar com o mapa da Bahia, aproximar, por exemplo, e mostrar onde está localizada a universidade. Mas eu preferi, nesse momento, montar um cenário que representasse mais ainda a Universidade Estadual de Santa Cruz, já que o nome da doença é o esquiose, né?
queria representar de uma forma mais fidedigna, né, a universidade, e eu pensei em montar um cenário que levasse a gente a pensar na Universidade Estadual de Santa Cruz, a nossa UESC. E aí a gente pode, por exemplo, começar a buscar no Google imagens que remetem à universidade para tentar dar um direcionamento, né, de como a gente vai tentar montar esse cenário e tal. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, uma imagem que eu encontrei no Google, que a gente consegue ver, e a gente vê a universidade e consegue identificar rapidamente que é a UESC. Justamente porque ali atrás a gente está vendo a torre administrativa, né, aquela entrada principal. É o primeiro ponto de vista que a gente chega quando a gente entra na UESC, a primeira coisa que a gente vê é a torre administrativa, é um símbolo da UESC já. Então a gente vai tentar montar dentro da nossa animação, a gente vai tentar montar esse cenário. E para isso eu vou utilizar principalmente o PowerPoint. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouco de como o PowerPoint ele pode ser muito bem trabalhado. E apesar de algum preconceito, né, que as pessoas podem ter com o PowerPoint, existem muitas ferramentas que são sim muito boas no PowerPoint, e tem ferramentas que a gente pode utilizar muito bem para produzir cenários e imagens de muito boa qualidade. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, que eu posso utilizar esses símbolos, essas formas, né, para criar cenários e deixar mais próximo da maneira que a gente quer dentro do nosso cenário. Eu vou buscar aqui uma forma de dar uma profundidade, né, nessa imagem. Eu quero que a torre administrativa ela apareça ao fundo do nosso cenário, e aquela entrada principal, né, eu quero fazer uma rua levando a torre, só que eu quero que ela tenha uma sensação de profundidade. Então eu vou aqui buscar algum símbolo, alguma dessas formas que me dê uma sensação de uma rua com profundidade. A gente sabe que quando a gente está em um cenário distante no local, né, o local mais próximo da gente ele fica maior, e o que está mais longe ele fica menor. Eu vou tentar usar essa forma aqui de trapezoide para alcançar um pouco dessa sensação de profundidade dentro da nossa imagem. Aqui eu criei mais ou menos, né, dei uma ideia um pouco de profundidade, eu acho que eu consegui. Aqui. Vou tentar centralizar ele, que eu quero ele bem ao meio. Vim aqui na ferramenta de centralizar. Pronto, está centralizado. Eu quero tirar esse contorno da forma. Vou botar aqui sem contorno. E eu vou escolher uma cor para a nossa rua. Vou deixar essa cor aqui. Tá ótimo. Agora eu quero criar aquelas ruas, né, que vêm dos lados opostos, né, da universidade, da torre da universidade. E eu vou tentar encontrar uma forma que represente bem aquelas duas ruas se encontrando de um lado e do outro, de dois pavilhões. Então eu vou procurar aqui uma forma, eu vou tentar utilizar essa aqui. Nós podemos movimentar essas figuras como a gente bem quiser. Eu vou tentar diminuir. E eu vou dar uma adiantada aqui, mais ou menos esse processo que a gente vai fazer agora. Então o vídeo ele vai dar uma acelerada para não consumir muito nosso tempo, mas vocês vão conseguir ver que eu estou utilizando mais ou menos as mesmas ferramentas. Agora vocês podem observar que nós conseguimos criar mais ou menos aquela estrutura, né, central ali da universidade,
só que eu ainda quero inserir a torre administrativa aqui ao centro. Vou mostrar para vocês uma forma muito interessante de conseguir fazer isso, conseguir esse resultado, dentro do Paint 3D, que eu já apresentei a vocês no início da minha fala. Vou mostrar aqui para vocês. Nós viemos aqui em criar um novo arquivo, né? E aqui dentro desse programa, nós temos várias diferentes formas de montar essas estruturas em 3D. É uma forma bem intuitiva também de produzir esses modelos. E eu vou colocar aqui para vocês, vou mostrar para vocês de uma maneira, vou botar de forma acelerada também para não consumir muito nosso tempo. Mas vocês podem ver aqui que tem essas formas que já são pré-definidas, nós podemos inserir aqui dentro do nosso projeto, né? Conseguimos observar da forma mais simples possível como nossa estrutura está ficando. E eu vou tentar, aqui nesse momento, construir a nossa torre administrativa da forma mais fidedigna possível, chegar mais próximo possível, para dar uma ideia e alguém olhar para essa estrutura e reconhecer, ao menos, que é a torre administrativa da universidade. Eu vou tentar fazer isso aqui dentro do Paint 3D. Bom, concluída a produção desse objeto em 3D, vocês perceberam que o programa permite que você exporte esse objeto pronto para o PowerPoint. Basta você selecionar, né, o objeto, copiar e colar no outro programa, que ele vai ser adicionado aqui. Agora nós vamos fazer apenas pequenos ajustes para melhorar esse cenário e tornar ele mais realista possível. Para isso, vocês devem se lembrar que do lado direito, quando a gente entra na universidade, né, a gente encontra o bosque. E vamos tentar aqui colocar algumas árvores desse lado aqui, para tornar esse ambiente mais parecido possível com o ambiente da universidade. E para isso nós vamos utilizar também o Paint 3D. Só que dessa vez nós não vamos precisar modelar esses objetos. Por quê? Aqui no Paint 3D tem alguns objetos que são disponibilizados para nós de forma gratuita pelo próprio desenvolvedor. Nós podemos aqui clicar, vem aqui na biblioteca e você pode pesquisar pelo objeto que você tem interesse. Então vamos pesquisar aqui por árvore. Ele vai trazer para a gente vários modelos diferentes, como vocês podem observar aqui. Você vai escolher o modelo que te agrade melhor, de acordo com o seu cenário que você está produzindo. Eu vou escolher esse primeiro modelo aqui. Esses modelos eles estão disponibilizados de forma virtual, né, na internet. Então, quando você clica nele, ele não está no programa, ele vai baixar da internet esses modelos. Bom, concluído, aqui está. Ele inseriu o modelo que eu acabei de baixar aqui no programa. E eu vou apenas vir aqui, selecionar esse objeto, vou copiar e colar aqui no PowerPoint. Pronto, consegui exportar o nosso objeto. Vou posicionar essa árvore aqui, na região do bosque. Diminuir um pouco o tamanho. Está aqui posicionado. Eu posso vir aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V. E ele vai duplicar esse objeto. Então, eu vou montar o cenário da forma que me agradar. Bom, nosso cenário está quase pronto.
Mas se vocês repararem naquela imagem que eu mostrei para vocês da universidade, ela vai aparecer na tela de novo, vocês podem reparar que naquela região aqui do topo da nossa torre tem o símbolo da universidade, que é apenas aquela cruz de Malta, né, central, e eu vou tentar agora encontrar na internet aquela cruz para tentar colocar aqui em cima da nossa torre. Então eu vou vir aqui no Google e eu vou pesquisar o símbolo da universidade. Eu vou tentar encontrar aquele símbolo, né, para tentar inserir na nossa torre. Vocês vão reparar que aqui no Google, né, nós não conseguimos encontrar aquele símbolo que é apenas aquela região que está aqui aquele símbolo que está aqui na região central do brasão da universidade. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar tirar esse símbolo do brasão e vou tentar inserir no nosso PowerPoint. E nós temos uma ferramenta aqui no próprio PowerPoint que permite que nós façamos essa operação. Basta você vir aqui, eu vou cortar essa região para facilitar. E nós temos uma ferramenta aqui que se chama Remover Plano de Fundo. Ela é muito interessante, vocês podem utilizar não só nessa produção de vídeo, mas também na produção de cards ou na produção de slides também. Ela é muito interessante porque ela consegue remover camadas da sua imagem. E ela é uma ferramenta semi-automática, assim, né? Ela a depender da versão do seu PowerPoint, ela pode ter algumas modificações, mas o funcionamento dela é parecido. Tem 3 botões aqui, como vocês podem ver, que é a marcar áreas para manter. Você utiliza ele nas regiões que você quer que permaneçam na imagem, que sejam conservadas na sua imagem. Marcar áreas para remover, você vai utilizar nas áreas que você quer que sumam da sua imagem. Descartar todas as alterações, caso você faça besteira durante esse processo. E quando você termina, vem aqui e manter as alterações. Então a gente vê aqui que o programa automaticamente ele já selecionou essa região central, aqui mais amarela da nossa imagem. Então nós vamos aqui pegar a nossa ferramenta de manter áreas e vamos tentar restaurar as regiões que nós queremos que sejam mantidas na imagem, mas que foram deletadas. Então nós vamos vir aqui e passar a nossa ferramenta nessas regiões que nós queremos que sejam mantidas. Podemos fazer pequenos ajustes, né? Um ajuste mais fino dessa seleção. Aqui nós conseguimos um resultado satisfatório, né? Conseguimos a imagem que nós queríamos. Nós viemos aqui em manter alterações. O nosso corte está feito. Eu vou reduzir aqui e ajustar aqui no topo da torre administrativa. Bom, basicamente o nosso cenário está montado. A partir de agora nós podemos começar a produzir a nossa animação. Eu vou mostrar para vocês agora uma forma de utilizar o Paint 3D também para produzir personagens. E aqui nós temos um exemplo de personagem criado no Paint 3D. Esse é um modelo que nós utilizamos nas animações do LaFem. Nós chamamos ele de LaFeminho. E se vocês repararem, é uma personagem bem simples de criar. Ele consiste basicamente na junção de várias formas de esferas e ovoides, como vocês podem observar aqui. Ele é a junção, né, dessas diferentes formas que juntas deram esse personagem.
Esse programa ele é muito interessante, né, para você produzir esses personagens, porque você consegue movimentar ele de uma maneira que você bem entender. Então a gente consegue dar movimento a esse personagem, a gente consegue movimentar as pernas dele, se quiser, movimentar os braços, movimentar a cabeça, a depender a depender das suas necessidades. Nós conseguimos movimentar as pernas, colocar para trás, para frente, levantar os braços, fazer colocar ele em diferentes posições, né, a depender da sua necessidade lá na sua animação. E além disso, nós podemos utilizar também alguns modelos que temos aqui na nossa biblioteca, que você consegue inserir no seu personagem e dar características diferentes a eles. Por exemplo, nós conseguimos encontrar aqui diferentes modelos de cabelo. Nós podemos colocar cabelo no nosso personagem. Vocês vão observar aqui que tem esses diferentes modelos de cabelo, né? Eu vou colocar esse aqui, só para exemplificar. Nós podemos vir aqui e fazer pequenos ajustes e inserir esse cabelo no nosso personagem, por exemplo. Nós podemos colocar diferentes tipos de cabelo, tem modelos de roupa também, a depender do tipo de personagem que você criar. Você consegue colocar modelos de roupa, sapato, luvas, entre outras coisas. Então é uma forma bem interessante de você criar esses personagens e colocar um movimento. Você consegue colocar ele sentado, consegue colocar ele para andar, vocês vão observar mais à frente. Consegue colocar ele para levantar a mão, consegue colocar ele com a mão para frente. Então eu recomendo bastante que vocês utilizem também esses recursos que estão presentes no Paint 3D para a produção desses tipos de elementos. Eu recomendo que vocês criem uma biblioteca desses modelos que vocês criarem. Eu pessoalmente prefiro criar essa biblioteca no próprio PowerPoint. Eu vou criando os personagens, à medida que eu vou criando os vídeos, eu crio novos personagens, eu crio novos elementos, e eu vou armazenando nesses arquivos do PowerPoint. Aqui, por exemplo, eu tenho um modelo desses lafemínios em diferentes posições. Temos ele com a mão na cabeça, ele andando, ele parado. Eu guardo também os modelos de expressões faciais desses personagens. Esses modelos eu pego tanto na internet, alguns eu crio também aqui usando as próprias ferramentas do PowerPoint que ele nos oferece. E também utilizando aquela ferramenta que eu mostrei para vocês de recortar a imagem, nós podemos pegar emojis daqueles que nós utilizamos no WhatsApp, Facebook, e nós conseguimos extrair expressões faciais também desses emojis. Tenho aqui também um arquivo com os modelos de personagens com os cabelos em diferentes posições também, que eu acabo utilizando ele em diferentes vídeos. Eu já utilizei ele anteriormente, mas quando eu preciso eu acabo economizando bastante tempo sem precisar modelar de novo esses personagens ou criar personagens do zero. Eu vou mostrar para vocês aqui que nesse caso do nosso cenário, do nosso vídeo, né, eu vou utilizar um modelo de personagem que eu já tenho aqui armazenado, que eu já tenho de outros vídeos que eu produzi. A ideia que eu tenho é que, voltando aqui ao nosso roteiro, né, nós já temos o cenário da universidade, mas ainda falta os estudantes, e eu vou utilizar esse personagem que eu tenho armazenado para representar o estudante da universidade. O que eu quero fazer é que ele venha aqui dessa região, né, da torre administrativa, e ele vem andando em nossa direção, né, a direção da câmera que está captando esse cenário. E nós sabemos que quando um objeto ou uma pessoa está vindo de uma direção mais distante, ela vai aumentando de tamanho à medida em que ela se aproxima. Então eu vou utilizar esses dois personagens aqui andando. Se vocês repararem, tem um personagem que ele está com a perna direita para frente, enquanto o outro está com a perna esquerda, né, para frente. E nós podemos utilizar esses dois personagens que eu criei para dar a impressão de que o nosso personagem está se movimentando. Então eu vou vir aqui, vou copiar esse personagem, vou colar aqui no nosso cenário, vou dar uma ajeitada nele. Eu quero ele nessa posição. Vou colocar o outro personagem mais ou menos na mesma posição também.
Pronto, nós temos os dois personagens basicamente na mesma posição. Eu vou agora procurar um rosto para inserir, uma expressão facial, para inserir no nosso personagem. E eu vou recorrer a alguma também das que estão no meu banco de dados. Eu vou preferir colocar essa expressão facial aqui. Eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Vou posicionar o rosto do nosso personagem. E agora nós temos uma outra ferramenta aqui também no PowerPoint, que ela permite que você pegue elementos que estão no seu projeto, você selecione eles, e ele capta aqueles elementos e transforma em uma imagem. Então nós vamos utilizar esses elementos para transformar esse conjunto em uma imagem. Eu vou selecionar tanto o personagem 3D quanto o modelo do rosto. Eu vou recortar. E eu vou vir aqui em opções de colagem, eu vou colar como imagem. O mesmo eu vou fazer com o outro personagem. Vou recortar e colar como imagem. Pronto, feito isso, nós podemos começar a trabalhar esse personagem. Eu vou posicionar esse personagem aqui mais próximo à torre. Vou posicionar esse outro personagem um pouco à frente. Mas eu vou colocar ele de um tamanho um pouco maior que o personagem que está vindo lá atrás. Porque como ele está andando em nossa direção, ele vai aumentando o tamanho à medida que ele se aproxima. Eu vou ensinar uma dica para vocês, para facilitar nesse trabalho, nesse serviço, caso vocês queiram utilizar essa técnica. A gente vai vir aqui em duplicar slide. Esse slide anterior eu vou apagar esse personagem que está à frente. E nesse segundo slide eu vou selecionar o personagem que está atrás, trazer ele para frente e vou aumentar um pouco o tamanho dele. E a gente pode ir fazendo dessa forma, duplicando, apagando da frente e trazendo o personagem que está lá atrás para frente, sempre aumentando o tamanho. Vou duplicar novamente, apagar. Vou apagar o personagem, vou trazer o personagem que está lá atrás para frente. E agora que nós já criamos esse efeito no personagem, mas vocês reparam que o personagem ainda está em uma posição de que ele está caminhando. Então eu vou buscar aqui nos nossos modelos um personagem estático para dar a impressão de que ele estava andando e que em um determinado momento ele parou. Eu vou utilizar esse personagem aqui. Vou tentar posicionar ele também um pouco na orientação do personagem anterior. Vou pegar o nosso modelo de rosto também e vou inserir nele.
Vou posicionar ele aqui um pouco à frente do nosso personagem. Mas dessa vez eu vou deixar ele um pouco no tamanho do nosso personagem anterior. Se vocês repararem, a gente já tem uma sensação de que esse personagem está se movimentando e que ele está andando em nossa direção. E que ele para. E nós conseguimos agora pegar esses cenários, né, que nós montamos e exportar eles como imagem para utilizar na nossa animação. Eu vou aproveitar também, vou duplicar aqui e vou deixar um slide limpo sem o nosso personagem. Agora eu venho aqui em arquivo, salvar como, vou escolher um local aqui para salvar o nosso personagem, vou salvar ele em cenário. Eu vou salvar ele em um formato de imagem. Você pode utilizar o formato de sua preferência. Eu pessoalmente prefiro utilizar o PNG, eu uso bastante. Então eu vou salvar aqui em PNG e salvar todos os slides. Bom, com isso, o nosso cenário está pronto. Com o nosso cenário pronto, nós podemos iniciar o processo de montagem da animação. Para isso, nós vamos utilizar o programa de edição. Eu aconselho que vocês iniciem esse processo já adicionando o áudio da narração do seu vídeo. E eu já quero agradecer de antemão Ranieri Souza, que é membro do grupo de Educação e Saúde do LAFEM, e foi ele quem gravou o áudio para esse vídeo de demonstração. Então nós viemos aqui na pasta onde onde a nossa narração está inserida. Nós podemos vir aqui, dar um clique e arrastar esse áudio para o local da nossa edição. Pronto. Esse primeiro passo foi dado, nós já temos a narração inserida e nós podemos agora começar a inserir os nossos elementos de cenário. Nós viemos aqui na pasta onde nós guardamos esses elementos, né? Vamos selecionar as imagens que criamos. Vamos inserir aqui dentro do nosso programa. A partir de agora a gente pode começar a colocar esses elementos aqui na timeline do programa. E vocês vão reparar que aqui nós temos uma tela onde a nossa animação ele vai criando uma renderização em uma qualidade reduzida na nossa animação, mas nós conseguimos acompanhar durante esse processo como a nossa animação está ficando. Então eu vou aqui adicionar, né, esses elementos. Eu vou iniciar com o nosso personagem andando. Agora nós vamos utilizar a narração para nos guiar do momento em que inicia e que termina cada elemento que inserimos dentro dessa linha do tempo. Então nós vamos vir aqui e vamos começar a escutar a nossa narração para determinar os momentos em que ocorre cada entrada dos nossos elementos. O esquiose. O que é e como saber se tenho? A esquiose é uma doença que acomete os estudantes da Universidade Estadual. Então, eu costumo deixar o título por último, né? Nós vamos começar desse momento em que o narrador começa a discorrer sobre a doença em questão. Então, nós podemos ver aqui nessa barrinha, né? Onde cada fala se inicia. Então, nós vamos tentar aqui A esquiose é uma doença. Trazer o nosso cenário para o momento em que essa fala se inicia. O programa, por padrão, ele insere imagens dentro do nosso projeto, sempre com o tempo de 5 segundos por imagens. Mas nós queremos criar uma impressão de movimento nessas imagens. Então, nós temos que reduzir o tempo e cada uma dessas imagens vai aparecer aqui na nossa linha do tempo. Eu vou só fechar aqui para provocar uma junção, né, da nossa linha do tempo. Vou selecionar esses arquivos que a gente acabou de inserir. Vou dar aqui um clique com o botão direito do mouse
venho em duração e eu vou arrastar aqui. Eu poderia inserir também de forma manual, mas eu prefiro arrastar aqui. Eu posso reduzir o tempo que cada uma dessas imagens vai aparecer no nosso vídeo. Pronto, reduzir. E agora vocês vão reparar que com essa redução vai dar essa sensação, né, de que o nosso personagem está se movimentando dentro dessa tela. A esquiose é uma doença que acomete os estudantes. Bom, nós A esquiose é conseguimos uma colocar doença essa introdução, né, do nosso personagem chegando na nossa animação. E esse momento em que o nosso personagem para, eu vou tentar deixar ele estático por um tempinho a mais. A gente pode fazer isso arrastando também essa barrinha, que ela também vai alterar o tempo que esses elementos vai aparecer ao longo da nossa animação. Então, a partir de agora eu posso começar a inserir elementos aqui na nossa animação direto no nosso programa de edição. Para isso, eu vou vir aqui e adicionar algumas faixas de vídeo, e os elementos que eu for adicionando, eles vão sendo colocados de forma sobreposta em cima do nosso cenário. Eu vou mostrar aqui para vocês que nós podemos montar esses elementos para colocar na nossa animação aqui também direto no PowerPoint. Eu vou usar de novo a narração para me guiar e ter uma ideia do elemento que eu possa produzir para representar aquilo que está sendo falado ao longo do nosso roteiro. Os sintomas costumam ser observados já no primeiro semestre e consistem basicamente em irritação. Então, eu vou tentar, para representar, né, um estudante no primeiro semestre, eu vou tentar aqui representar o nosso personagem segurando uma bandeira de calouro. Eu vou vir aqui abrindo meus modelos, que eu já tenho aqui um modelo pronto de um personagem com a mão levantada. Eu vou usar esse modelo pronto que eu tenho para criar esse elemento. Então, o PowerPoint ele nos oferece uma ferramenta que é a de salvar como imagem. Então, você pode pegar qualquer elemento que esteja presente no seu projeto do PowerPoint e transformar ele em uma imagem PNG. Eu vou fazer isso com esse personagem aqui com a mão levantada. Eu vou fazer isso aqui com o nosso personagem com a mão levantada. Eu vou salvar ele como imagem aqui na minha área de trabalho. E agora eu vou pegar esse personagem pronto, vou arrastar e colocar aqui na nossa área de trabalho do programa de edição. Agora nós podemos pegar esse personagem e inseri-lo aqui no nosso projeto. Eu vou tentar dar uma ajustada nele para que ele fique do mesmo tamanho da cena anterior, para que haja um ajuste, né, e haja uma sensação de continuidade nessa imagem. Eu vou diminuir aqui o nosso personagem. Vou tentar usar a cena anterior como molde. Vou levar ele para o local. Ele ainda está um pouquinho maior. Vocês podem reparar que agora tem uma sensação de continuidade nesse personagem, né? Agora eu vou tentar criar uma bandeira que identifique esse personagem como um calouro da universidade. Eu posso fazer isso aqui também no PowerPoint, utilizando as nossas ferramentas de formas que tem aqui disponíveis dentro do programa. Eu vou utilizar essa forma aqui, que ela lembra mais ou menos uma bandeira tremulando, né? Vou inserir também uma haste na bandeira. E agora nós podemos tentar adicionar um texto que identifique o nosso personagem como um calouro. Eu vou vir aqui em inserir, vou colocar uma caixa de texto. Vou dar uma ajustada aqui. Vocês podem reparar que o texto ele não casa bem com a nossa bandeira. Enquanto a nossa bandeira ela tem um movimento, né? O nosso texto ele está em uma linha reta, mas nós podemos utilizar também uma ferramenta aqui presente no PowerPoint, dentro aqui dos efeitos de texto. Nós podemos utilizar a ferramenta de transformação e ele nos oferece diferentes maneiras de deformar
o texto que nós temos aqui, né? Então nós podemos vir aqui e selecionar o modelo que melhor se encaixe dentro do nosso elemento. Eu vou utilizar esse modelo aqui. Nós podemos também fazer pequenos ajustes dentro desse modelo. Agora vocês conseguem reparar que a palavra ela acompanha o movimento da bandeira. Agora eu vou selecionar todos os elementos que formam essa bandeira e vou salvar esse conjunto como uma imagem também da mesma forma que eu salvei o nosso personagem. Vocês vão reparar que a nossa bandeira agora ela já está aqui pronta para a gente utilizar e eu vou arrastar essa bandeira aqui para o nosso programa de edição e vou tentar ajustar ela aqui na mão do nosso personagem. O próximo passo vai ser tentarmos adicionar uma expressão facial no rosto do nosso personagem. Para isso, eu vou utilizar também aqueles meus modelos prontos que eu já tenho aqui. Posso vir aqui, né, selecionar esse elemento que eu acabei de criar, adicionar aqui no meu projeto e eu vou tentar ajustar aqui no rosto do personagem. E a partir daqui, as etapas de montagem dessa animação vão seguir basicamente o mesmo processo. Em casos mais graves, é comum que ocorra a vontade de furar o pneu do professor. Bom, nessa parte me veio uma ideia e eu quero mostrar para vocês uma dica muito interessante, que é a possibilidade de você criar e exportar vídeos no PowerPoint e utilizar esses vídeos aqui durante a edição da sua animação. Nós vamos utilizar aqui o PowerPoint e, como o narrador fala em vontade de furar o pneu do professor, eu imaginei um balão de pensamento e nesse balão o nosso personagem vai estar imaginando em furar um pneu. E eu peguei esses modelos em 3D para mostrar para vocês uma opção muito interessante que tem aqui também no programa, que é a possibilidade de você criar movimentos desses objetos em 3D aqui em animações. E tem alguns movimentos que são exclusivos desses objetos em 3D. E nós podemos explorar essa característica e criar animações bem interessantes. Vocês podem ver aqui que ao clicar nesses objetos aparecem essas opções aqui, que só aparecem nesses objetos em 3D, que é a animação de chegar, plataforma, balanço, saltar e girar, e essa outra animação aqui que é de sair. Eu vou botar aqui só para vocês verem, ter uma ideia de como essas animações ocorrem. Vou mostrar para vocês algumas delas. Essa animação de plataforma, né? O nosso objeto ele fica girando. Então o objeto, a forma balançando, ele fica pendendo de um lado para o outro. Tem essa outra opção aqui, que é de saltar e girar. Eu vou utilizar para representar essa fala do nosso narrador, essa opção aqui de balanço. Eu quero que o nosso pneu ele fique pendendo de um lado para o outro. Nessa aba aqui ao lado, nós conseguimos modificar o tempo de duração que essa animação acontece. Por exemplo, aqui a nossa animação no momento, ela está acontecendo em um tempo de apenas 5 segundos. Nós podemos aumentar ou diminuir essa animação. Eu vou manter ela em 5 segundos. Para mim é o suficiente. Eu vou inserir aqui no nosso prego essa animação aqui de saltar e girar. Porque ele vai fazer esse movimento, né, de saltar para trás e voltar. E vai dar uma impressão de que ele está realmente furando aqui o pneu. Que ele vai estar aqui furando o nosso pneu. Como vocês estão reparando aqui, como eu criei a animação do pneu primeiro e a animação do prego depois, essa animação do prego ela acaba acontecendo apenas depois que a animação, os 5 segundos do pneu ocorrem, ele para e a animação do prego vai acontecer. Eu não quero que seja dessa forma, eu quero que as duas animações ocorram ao mesmo tempo. Nós podemos modificar isso aqui, vindo aqui nessa aba, que tá definido para essa animação acontecer ao clicar, né, ao passar esse slide. Eu vou aqui e vou determinar que essa animação ocorra junto com a animação anterior. Vocês reparam que agora os dois acontecem no tempo 1.
e as duas animações acabam acontecendo ao mesmo tempo. Para não ficar essa imagem flutuando, né, eu vou tentar aqui inserir um balão daquele de pensamento, muito comum em quadrinhos. Eu vou procurar aqui também nas nossas formas. Pronto, consegui encontrar aqui uma forma de balão. Eu vou enviar ele para trás. Vou modificar a cor desse balão. Vou colocar ele branco. Vou tirar também os contornos dele. Ele não está aparecendo aqui no momento, mas é porque o fundo desse slide também está branco. E eu vou modificar o fundo desse slide porque isso vai ser muito importante no momento em que eu utilizar uma segunda ferramenta lá no programa de edição. Eu vou vir aqui em Design. Eu vou formatar o fundo dessa tela, né? Eu vou escolher aqui uma cor. Eu vou colocar a cor verde. Pronto. Eu vou dar uma ajustada aqui no balão. Eu criei aqui a minha animação. E nesse momento agora eu quero exportar essa animação em forma de vídeo. E o PowerPoint também ele me dá essa opção. Eu posso vir aqui em Arquivo. Aqui na opção Exportar. Ele vai me dar diferentes opções de modelos de exportação. E eu vou escolher aqui a opção Criar um vídeo. Ele vai me perguntar, né, onde eu quero salvar esse vídeo. Eu vou salvar aqui na área de trabalho. Pronto, meu vídeo salvo, eu posso vir aqui, fechar esse arquivo. E agora eu vou tentar adicionar esse vídeo aqui na minha animação. Vou vir aqui onde esse vídeo foi salvo. O vídeo está salvo aqui. Vou inserir no nosso programa de edição. Eu vou fazer um pequeno ajuste aqui para que esse balão de pensamento apareça aqui para o meu personagem. E tem uma ferramenta muito importante aqui nesse programa, que alguns de vocês já devem conhecer, que é a ferramenta conhecida como Chroma Key. Eu vou mostrar para vocês como ela funciona. Vocês vêm aqui e essa opção ela vai estar desativada. Vocês vão ativar essa opção. A depender do fundo de imagem que vocês colocarem no seu vídeo, ele está predeterminado em excluir o fundo verde. Mas se o fundo do vídeo que você esteja querendo excluir seja de outra cor, você pode vir aqui nesse ícone do conta-gotas e você vai vir aqui e selecionar lá no seu vídeo qual a região ou qual a cor que você deseja deletar daquele seu vídeo. Eu vou deletar aqui o verde e vocês podem ver que agora aqui nesse vídeo ele está mantendo apenas aquelas regiões que eram de meu interesse e adicionar na minha animação. Medo de que ele apareça a qualquer momento pedindo um relatório e outros pensamentos estranhos. Então, imaginando a melhor forma de representar esse trecho da narração, eu tive a ideia de tentar acessar a mente do nosso personagem e observar lá dentro quais são esses pensamentos estranhos. E para isso, a gente vai tentar utilizar o nosso recurso do PowerPoint. Vamos aqui tentar criar o cenário do interior da mente do nosso personagem e para isso eu imaginei criar o interior do cérebro. Então, eu vou tentar aqui inserir uma imagem de um cérebro que eu peguei na internet. Bom, a gente tem aqui o nosso cérebro, né? E eu queria deixar esse cérebro mais transparente para dar uma impressão de que a gente estava no seu interior e não que nós estamos vendo ele de forma externa. Mas vocês vão reparar que aqui no PowerPoint ele não nos dá a opção de tentar deixar essa imagem transparente. Vocês vão observar aqui que não existe nenhuma opção de criar uma transparência nessa imagem. Mas eu vou ensinar para vocês um macete para vocês conseguirem criar uma transparência nessa imagem aqui dentro do PowerPoint sem precisar recorrer a outros programas de edição. Para isso vocês vão vir aqui, criar uma forma. Se vocês repararem, diferente da imagem, quando você cria uma forma,
O PowerPoint permite que você crie uma transparência nesse objeto. Eu vou aqui mostrar para vocês que a gente consegue deixar esse objeto transparente. E o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou excluir aqui esse cérebro que eu coloquei e eu vou tentar inserir aqui dentro dessa forma esse cérebro, e a gente consegue fazer isso indo na opção de formatar o desenho. E aqui em preenchimento de forma, a gente vem preencher essa forma com uma imagem. E aqui você vai selecionar a imagem que você quer dar essa transparência no local que ela esteja armazenada. No meu caso, ela está aqui na área de trabalho. Eu vou tirar o contorno dessa forma. E agora vocês vão reparar que nós conseguimos, utilizando aqui as ferramentas de edição da figura que eu criei, eu consigo vir aqui e criar uma transparência nessa imagem que eu criei. Para dar uma sensação de profundidade nesse cérebro, né? Eu vou mudar o design desse slide e vou pintar ele numa cor que se aproxime do nosso cérebro. Eu vou selecionar aqui em cor, eu vou vir em conta-gotas e eu vou escolher aqui no nosso cérebro uma cor para o fundo do nosso slide. Eu vou escolher essa cor aqui. Eu vou aumentar o tamanho do nosso cérebro. Para ele preencher o máximo possível dessa nossa imagem. E eu vou também aumentar a transparência. Eu vou copiar essa imagem que eu acabei de criar. E eu vou inserir ela aqui ao fundo. Vou diminuir um pouco da transparência dessa imagem que eu acabei de criar. E aqui você percebe que a gente agora tem uma sensação de que você está no interior do cérebro, né? Tem uma sensação de profundidade, e que você está vendo o interior dessa imagem. Eu vou vir aqui, salvar como, e vou salvar essa imagem aqui na minha área de trabalho, no formato PNG. Bom, concluída a montagem desse cenário, agora a gente vai conseguir introduzir ele aqui na nossa animação. Então a gente vai vir na pasta em que essa imagem foi salva. Eu vou importar e vou inserir aqui na nossa animação. Aqui eu tenho o nosso boneco pensativo, né? Ele está tendo os pensamentos estranhos dele. E a gente tem aqui a imagem do nosso cérebro. Se vocês prestarem atenção, nesse momento que ele passa do nosso personagem pensativo para o cérebro, ele passa de uma maneira muito brusca. E a gente não quer que isso aconteça. A minha ideia então foi aproximar essa câmera da cabeça do personagem e aos poucos essa imagem do cérebro ir se formando na nossa tela para a gente ter aquela sensação de que a gente está entrando na cabeça do personagem. Para isso, a gente vai utilizar alguns dos efeitos de transição que estão disponíveis aqui no nosso programa de edição. Se vocês repararem nessas opções, elas nos mostram um modelo que dá uma ideia um pouco de como a transição, na opção escolhida, né, vai funcionar. Então vocês conseguem ver aqui o pequeno desenho, né, que ele ilustra um pouco como essa transição de uma imagem para outra vai ocorrer. Como a gente quer que ocorra esse efeito de aproximação da cabeça do nosso personagem, e se vocês repararem a cabeça do personagem, ela está aqui bem ao centro dessa imagem, a gente vai tentar encontrar aqui alguma forma que indique que essa imagem vai ser formada de dentro para fora da imagem anterior. Uma opção que nós temos aqui é essa opção de buraco negro. A gente vai tentar aqui inserir e vamos ver se essa opção funciona nesse caso. Então a gente vai colocar aqui, vou dar uma ajustada.
Se vocês querem diferentes efeitos na sua animação, vocês podem tentar ir procurando algum desses efeitos até encontrar um que satisfaça a sua necessidade naquele momento. Vocês vão reparar agora que esse efeito vai dar essa sensação de que a gente está se aproximando e está entrando na cabeça do nosso personagem. E aqui nesse momento a gente pode utilizar um pouco da nossa criatividade, né? Eu poderia colocar animações ali dentro, mas vocês podem ver que o tempo é curto, no momento em que você sai desse cérebro até a próxima transição. Então, a gente vai tentar colocar aqui numa forma de textos. E nesse momento, você pode utilizar sua criatividade e bom humor para fazer piada, fazer militância ou mandar ir direta para ex. Mas seja bem cuidadoso. Eu gosto bastante de inserir humor nos meus vídeos, mas precisamos ter discernimento de saber o momento adequado, o público que estamos lidando e o assunto abordado, entre outros fatores. Então, bastante atenção. Eu pus aqui alguns exemplos de pensamentos estranhos bem aleatórios só para fazer graça mesmo. Eu acabei colocando mais alguns elementos na animação, mas eu tenho mais uma dica interessante para ser usada no seguinte trecho. Alguns relatos apontam que rebolar no inferninho pode amenizar os sintomas. Eu tive uma ideia para representar esse trecho e a execução é até bem simples, mas primeiro vamos montar um cenário. Pronto, com o cenário montado, agora a gente pode inserir o nosso personagem. E eu já deixei o personagem aqui pronto. O procedimento foi exatamente aquele que eu já mostrei para vocês, para a produção do personagem. Eu vou colocar aqui o nosso personagem sorrindo e acenando. Vou inserir aqui. Vou ajustar ele bem ao centro. Como eu não quero deixar o nosso personagem sozinho, eu vou colocar ele com alguns amigos. Então, nossos personagens já estão posicionados. E agora eu quero criar uma sensação de movimento nesse personagem, já que o trecho fala em rebolar, em dançar. Eu quero fazer os nossos personagens dançarem. E tem uma dica muito interessante para vocês conseguirem fazer isso, que é... Eu vou fazer um pequeno corte aqui nesse personagem. Eu vou fazer outro corte aqui. Veja que o personagem está mantido, o mesmo personagem. São dois cortes diferentes. Eu tenho aqui dois cortes diferentes nesse mesmo personagem. E eu vou fazer o mesmo com os personagens aqui de cima. Vou cortar. Vou cortar. E aqui no final também. Cortei. Eu vou dar um duplo clique nesse arquivo aqui. E ele vai abrir essa tela. E aqui em transformar nós temos essas opções aqui. De edição dessa imagem. E uma das opções que nós temos é essa posição de virar. Colocando essa opção, ele vai espelhar aquela imagem que você tem. E essa imagem vai passar a ser exibida de maneira inversa. Então nós vamos colocar aqui. E essa imagem vai ser espelhada. Nós mudamos a posição do nosso personagem. Nós vamos fazer o mesmo com esse personagem aqui de cima. E com a nossa outra personagem aqui. Pronto. Feito isso, eu vou copiar esses três. Vou colar aqui. Vou juntar o máximo possível. E vou repetir o processo até acabar esse trecho. Pronto, se vocês repararem, a partir de agora, essa imagem ela vai ficar trocando
a cada take, né, essa imagem vai inverter o lado que ela fica. Então, nesse primeiro momento, ela vai estar dessa forma, no segundo momento dessa, depois dessa, depois dessa, depois dessa. Então, ele vai dar uma sensação de que o nosso personagem está dançando. Eu costumo deixar a inserção da maioria dos elementos textuais para o final, depois de finalizada a montagem dessa animação. E para isso nós temos aqui alguns modelos de títulos. Então o que eu vou fazer aqui com vocês agora é a inserção do título de abertura do nosso vídeo. Eu escolhi aqui utilizar esse plano de fundo, né, azul, que é da mesma cor do cenário final lá da nossa animação. E eu vou inserir essa imagem aqui. Vou encaixar ela aqui certinho. E agora eu posso vir aqui nas opções de títulos. Eles têm várias opções diferentes. E nós podemos escolher alguma delas. Tem esses modelos de introduções também. Vou utilizar esse aqui. Se vocês repararem, esse modelo de introdução ele tem uma imagem de fundo que já é do próprio modelo. Como eu tenho o meu próprio fundo de título, eu não quero manter ele. Então eu posso vir aqui na edição desse título, em avançado, e cada uma dessas linhas que vocês conseguem ver aí, ela representa um dos elementos que compõem esse título. Essas duas de baixo são esses modelos de imagem, né? É essa barrinha que sobe quando o título vai ser mostrado. E tem uma outra barrinha, tem essa outra linha aqui que representa esse fundo, né? Que é o que eu quero retirar. E tem essas duas linhas que representam os dois elementos textuais desse título. Eu vou vir aqui nesse de baixo, vou deletar nesse fundo de título. E eu vou deixar ele exatamente como ele está. Agora a gente pode vir aqui, selecionar o nosso texto e mudar a informação que está contida nesse texto. Vou colocar aqui o título do nosso vídeo. E nessa barrinha de lado, eu vou botar o complemento. Ok, agora eu vou só dar aquele pequeno ajuste. Já temos aqui o nosso título pronto. Desse mesmo modo, a gente pode colocar avisos no final do nosso vídeo e também podemos colocar os créditos da equipe que produziu, entre outras informações textuais que a gente faz dessa forma. Com o projeto praticamente finalizado, agora eu vou dar uma dica para as pessoas que optarem por divulgar os vídeos legendados. E aqui no próprio Wondershare tem as opções de legendas prontas que nós podemos utilizar. Essas legendas também elas são editáveis, são personalizáveis. Inclusive, eu possuo aqui uma legenda que eu personalizei. Geralmente eu utilizo o mesmo modelo, às vezes mudando a cor ou o tamanho. Então eu vou inserir aqui essa legenda. E a dica principal que eu dou para vocês é, enquanto vocês estão legendando, soltando aos poucos o áudio da narração. E como a gente tem um roteiro, né, a gente tem um roteiro pronto, nós podemos utilizar esse roteiro para economizar tempo
e a gente vai inserindo as informações que estão no roteiro na legenda. Vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como nós fazemos isso. Eu vou soltar aos poucos o áudio da narração. Eu vou acompanhando essa narração e incluindo a legenda à medida em que o narrador fala cada trecho do roteiro. A esquiose é uma doença que acomete os estudantes da Universidade Estadual de Santa Cruz, no sul da Bahia. Então nós podemos vir aqui, parar nesse local em que o narrador parou de falar. Venho no meu roteiro e eu sei que o narrador falou é esse trecho aqui do meu roteiro. Posso vir aqui, copiar. Posso dar um ajuste. E essa organização, ela depende bastante da forma que você achar melhor. Eu, pessoalmente, eu não gosto de colocar textos muito longos. Eu prefiro que os textos sejam curtos, de maneira que o público consiga acompanhar a fala do narrador à medida em que ele lê a legenda. Então, eu prefiro colocar trechos curtos do roteiro aqui na legenda. E eu vou acompanhando em curtos períodos. É um pouquinho mais trabalhoso do que colocar uma legenda maior, mas eu acho que fica até menos poluído a imagem da sua animação. Vocês viram o resultado, né, da legenda com texto longo. Eu vou dar uma reduzida. A esquiose é uma doença que acomete os estudantes. A esquiose é uma doença que acomete os... Eu vou acompanhando aqui a fala do meu narrador. Eu posso copiar essa legenda, colar aqui do lado, e já posso colar também várias de uma vez só. E eu vou apenas acompanhando a narração e introduzindo os trechos do meu roteiro. A gente vai acompanhando, né, a fala do narrador. Que acomete os estudantes da Universidade Estadual de Santa Cruz. E vamos ajustando aqui esses elementos de legenda. O processo de legendar é basicamente esse, ele não é muito complicado. Ele só acaba sendo, às vezes, um pouco demorado, a depender do tamanho do tamanho do vídeo que você estiver editando. Às vezes acaba sendo bem demorado você conseguir legendar o seu vídeo inteiro. Agora que eu estou com minha legenda pronta, o próximo passo é inserir uma música de fundo no seu vídeo para deixar ele um pouco mais animado. Eu recomendo vocês colocarem músicas sem direitos autorais, para evitar, dependendo da plataforma que vocês forem publicar esses vídeos, porque algumas plataformas como o YouTube, por exemplo, eles têm algoritmos que conseguem reconhecer músicas que tenham direitos autorais. Você pode acabar, inclusive, tendo seu vídeo sendo tirado do ar. Então é bem importante vocês prestarem bastante atenção na escolha dessas músicas. E o processo de inserção da música de fundo na animação, ele é bem descomplicado. A gente vai arrastar a música para o local. Vamos criar uma nova linha do tempo aqui para essa música. E eu vou soltar aqui para vocês vão perceber que a música ela acaba competindo com a voz do narrador, porque provavelmente ela vai estar bem alta. Ou nós podemos, de uma maneira mais fácil, aqui mesmo na própria linha do tempo, nós podemos utilizar aqui o cursor para arrastar e definir qual a altura que essa música vai ficar. Então a gente consegue aqui abaixar, vocês vão ver, e já fica de uma maneira bem mais harmônica. Universidade Estadual de Santa Cruz, no sul da Bahia. Os sintomas costumam ser observados já no primeiro semestre e podemos ir fazendo ajustes finos. Ansiedade, vontade de chorar a qualquer momento e sensação de que é um burro. É assim que é o processo de inserção dessa música de fundo, é bem simples. E a partir daqui, o seu vídeo está pronto. O próximo passo é a exportação
desse vídeo. Para exportar o nosso vídeo finalizado, nós viemos aqui no botão exportar. Ele vai abrir uma nova guia. E aqui nessa guia nós podemos definir algumas configurações finais desse vídeo. Eu recomendo vocês sempre exportarem o vídeo na máxima qualidade possível. E agora nós temos aqui o nosso vídeo finalizado. Mas vocês vão reparar que esse vídeo ele tem um tamanho em disco muito alto. Ele foi com 50,7 megabytes. Algumas plataformas podem até não aceitar um arquivo com esse tamanho. E é aqui que entra o nosso conversor de arquivos. Eu vou abrir o Format Factor. E eu tenho aqui a opção de converter em MP4. Eu vou utilizar ela. Eu vou adicionar o nosso vídeo que eu acabei de criar. E aqui nas configurações de saída, vocês podem reparar que esse vídeo está na máxima qualidade possível do conversor. Então nós vamos vir aqui, vou dar um OK. Nosso vídeo está aqui. E podemos iniciar a conversão. Vocês podem notar que o nosso arquivo final ele ficou com 17% do tamanho inicial. Ele ficou com 8,9 megabytes. E vocês vão notar que esse vídeo ele diminuiu o tamanho, mas sem perder a qualidade. Então foi isso, gente. Eu agradeço quem assistiu até aqui. Espero ter ajudado a quem tem intenção de produzir realmente esse tipo de conteúdo. E fiquem agora com o vídeo finalizado. Esquiose. O que é e como saber se tenho? A esquiose é uma doença que acomete os estudantes da Universidade Estadual de Santa Cruz, no sul da Bahia. Os sintomas costumam ser observados já no primeiro semestre e consistem basicamente em irritação, crises de ansiedade, vontade de chorar a qualquer momento e sensação de que é um burro. Em casos mais graves, é comum que ocorra vontade de furar o pneu do professor, medo de que ele apareça a qualquer momento pedindo um relatório e outros pensamentos estranhos. Se você apresenta 2 ou mais desses sintomas, você pode estar sendo acometido por essa doença. Alguns relatos apontam que rebolar no inferninho pode amenizar os sintomas. Aviso: essa é uma doença totalmente fictícia, então qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência.